vídeo de hoje, eu venho falar sobre o melhor e o pior do filme Pânico, de 1996, de Wes Craven. Então, bora conhecer o melhor e o pior de Pânico? Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, Pânico, como eu já falei, é um filme de terror slasher lançado nos Estados Unidos em 1996, que só chegou aqui no Brasil em 97. Escrito por Kevin Williamson e dirigido por Wes Craven. Bom, então, em Pânico, a gente sabe que rola a história da Sidney, que vai ser perseguida pelo Ghostface. Bom, uma história super hiper conhecida, acho que todo mundo conhece Pânico. Mas, aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre o melhor e o pior de Pânico. Então eu vou começar pelo melhor desse filme. Eu vou começar falando sobre o serial killer. Afinal, quando a gente vai ver um filme de terror slasher, sempre tem a figura do serial killer. Mas aqui, nesse filme dos anos 90, o serial killer ele é diferente dos serial killers, né? Dos filmes lá dos anos 70 e 80, como Halloween e vários outros. Aqui nós temos o Ghostface. Bom, e essa mudança de serial killer é um ponto muito positivo para Pânico. Afinal, Michael Myers, Fred Krueger, Chuck, Leatherface, eles eram vilões, aquele serial killer que saíam matando todo mundo, que ninguém conseguia parar eles, mas a gente sabia quem eles eram. Né? A gente torcia, né, pelo serial killer, né? Se você vai ver Halloween, você vai ver justamente pelo Michael Myers e pela Laurie Strode também, né? Você vai ver o Brinquedo Assassino para ver o Chuck tocando terror. Você vai ver A Hora do Pesadelo para ver o Fred Krueger matando as suas vítimas. Né? Você vai ver o Massacre da Serra Elétrica para ver o Leatherface empunhando a sua serra elétrica, que não é elétrica, é a diesel. Né? Mas aqui em Pânico, o serial killer, vamos dizer assim, ele foi meio desconstruído. Afinal, nós temos um cara mascarado, sim, mas com uma fantasia, né, que qualquer um pode comprar. Então, qualquer um pode ser esse serial killer. Nós não sabemos, até o ato final do filme, quem é o serial killer, por que ele está matando, qual é a sua motivação. Então, isso é uma coisa muito legal do Pânico. Por quê? A gente sempre fica naquele suspense de quem é o serial killer. A gente fica o filme inteiro tentando juntar as peças do quebra-cabeça para descobrir quem é o Ghostface. Né? A gente duvida de um, daqui a pouco acontece uma coisa que faz a gente... Ah, não, peraí, não pode ser ele, deve ser o outro. Então a gente fica nessa brincadeira aí, criada, né, pelo Kevin Williamson e Wes Craven, né, onde a gente suspeita de um, daqui a pouco suspeita de outro, daqui a pouco de outro, daqui a pouco volta para aquele que a gente já estava suspeitando. E a gente fica querendo saber quem é o Ghostface, que é uma das coisas bem legal de Pânico, né? A gente não saber quem é o Ghostface, a gente vê que ele é uma pessoa totalmente normal, tanto que as suas vítimas batem no Ghostface, o Ghostface tropeça e tudo mais, né? Ele é atingido várias vezes, ele não é uma força da natureza como o Michael Myers, que parece que ninguém consegue segurá-lo, né? Ele é uma pessoa normal, um serial killer que está querendo matar e nós não sabemos nem quem é, nem porquê, e isso foi uma sacada genial. Bom, então agora vamos para as mortes. Afinal, para termos um bom filme de terror slasher, temos que ter boas mortes. E aqui em Pânico nós temos várias mortes, sim, porque esse serial killer, que são dois, né, nós temos dois Ghostfaces aí matando, que a gente só descobre no final, né, eles matam muita gente por aí. Né? Então, a gente tem duas mortes que são as melhores mortes e as mais assim, famosinhas, né, do primeiro filme, do primeiro Pânico. Bom, eu vou citar aqui a morte da Casey, né, a morte da Drew Barrymore nesse filme, logo no primeiro ato, que é muito bem feita. Toda aquela cena, né, de perseguição, da ligação e tudo mais, né, até chegar ali a ele cortar a garganta dela, enfiar a faca quase no peito dela, estripar ela e pendurar na árvore, e os seus pais acabarem vendo aquela cena horrorosa, né? Então, assim, para mim, uma das melhores mortes de Pânico, uma das mais icônicas de toda a franquia, né? Outra morte muito boa nesse filme é a morte do Stu, né? A gente descobre lá no finalzinho, né, do filme que ele é um dos Ghostfaces.
E aí ele entra no embate final com a Sydney, a nossa Final Girl maravilhosa. E aí, né, eles estão ali rolando naquele embate e ela joga a televisão na cabeça dele. Né? Eu nunca teria imaginado, antes de ver esse filme, numa morte assim, né? Foi uma morte criativa, né? De ver ele lá até tomando choque, se tremilicando todo, né? Vocês viram isso e se tornou uma morte muito icônica. Outra morte também super, hiper icônica de Pânico é a morte da Tatum, a melhor amiga da Sydney. Ela vai pegar umas cervejas para o namorado quando ela é abordada pelo Ghostface. A princípio, ela acha que é brincadeira, até ele dar um corte no seu braço. E aí ela começa a tentar fugir, dando garrafadas, batendo com a porta na geladeira. E como ela não pode sair pela porta, né, da onde ela entrou, porque o Ghostface está ali com uma faca, ela resolve sair por onde? Né, pela portinha do gato que tem ali na porta da garagem, né, aquele negocinho pequenininho, que era óbvio que ela não ia conseguir sair por ali, né, mas ela foi, loura, né? Então ela tenta sair, fica obviamente meia presa, né, porque ela não consegue passar, e aí o que o Ghostface faz? Vai lá e aperta o botão do portão que vai se erguendo com ela até quebrar o pescoço dela, né? Afinal, ela está ali presa, só com a cabeça para fora, e vocês sabem que a porta vai subir até a parede, né? Então ela morreu desse jeito, né? E as outras mortes do Ghostface foram a facadas. Então a gente pensa que vai ser uma facada, que ela vai morrer, e aí não, eles arrumam uma coisa mais imaginativa, bem melhor, né? Então essas são as 3 melhores mortes de Pânico. Outra coisa que transforma Pânico realmente num filme muito bom e diferente é a metalinguagem e as referências a outros filmes de terror. Lá nos anos 90, os filmes slasher já estavam meio saturados, né? Porque eles faziam, né, várias e várias franquias, aqueles filmes que a gente tanto ama. Então tinha a continuação disso, daquilo, que já não estava tão legal assim, né? 500 mil filmes do Fred, 500 mil filmes do Jason, né? Então nós tínhamos várias e várias sequências que não eram tão boas quanto os primeiros filmes e tudo mais, e não tinham, assim, nada de novo. Então eles começaram a ficar meio desacreditados, né? As pessoas já não estavam tanto querendo ver assim os filmes de terror e slasher. Mas aí com Pânico, ele conseguiu mostrar coisas diferentes, né? E a metalinguagem e as referências aos filmes de terror são uma coisa muito boa. Então ele brinca, né, com essas coisas que acontecem em todos os filmes de terror. Da Final Girl ser virgem, das cenas de perseguição, que ao invés da menina fugir pela porta da frente, ela sobe, né, pro 2º andar e é morta. Aquelas coisas que tem em todo filme de terror slasher. Você dizer, eu voltarei, e aí você não volta porque você morre. Então Pânico vai brincando com isso através do Randy, né, que adora um bom filme de terror, e ele vai falando as características e como você se salvar do serial killer. Então nós temos várias brincadeiras ali que vão mostrando, né, todas essas brincadeiras com gêneros de terror e as referências, né, gente? Nós temos ali o faxineiro da escola, o Fred, com o mesmo suéter do Fred Krueger, que é um filme também do Wes Craven, né? Então a gente vê ali várias referências, né? A ligação que a Casey e a Sydney recebem remetem ao filme Quando um Estranho Chama, né? E aqui eles pegaram essa parte da ligação e fizeram algo, né, bem grandioso. Então nós temos sim essa maravilhosa metalinguagem, essa brincadeira com os filmes de terror, várias referências, né, que mostram que o filme não se leva tão a sério assim, mas que sabem que terreno está pisando e cria, vamos dizer assim, novas coisas, mesmo o slasher sendo um subgênero que já estava tão saturado por conta dessa sequência, da sequência, da sequência. E isso é uma das grandes sacadas de Pânico. Bom, outra coisa muito boa de Pânico, obviamente, é a Final Girl, a Sidney Prescott. Afinal, temos que ter uma mulher aí sobrevivente de todo um massacre, que é a Sydney. Já em Pânico, nós temos 4 sobreviventes, né, gente? Não sobrevive só a Sydney, mas a Gale Weathers, o Dewey
e também o Randy, né? Mas a Final Girl, a Sydney, é ela que mata, né, os Ghostfaces, é ela que briga. E pra mim, ela é a melhor Final Girl de todos os filmes de terror. Eu adoro a Sydney, porque, gente, a Sydney, ela é porradeira, ela briga, ela tá nos embates ali com o Ghostface, atira na cabeça, joga a televisão, dá guarda-chuvada, ela faz tudo para poder se livrar da perseguição contra o Ghostface. E ela não tem medo. Ela vai lá, abre a porta da varanda pra ver se tem alguma coisa. Ela vai lá, briga e faz. Eu amo a Sydney. Lógico que o filme não seria nada sem os atores, né? Nós temos atores muito bons e até famosinhos, né? Neve Campbell, Courtney Cox, né? E tal. Eles trouxeram um elenco de peso para esse filme, até para chamar a atenção, e criaram personagens muito bons. Afinal, os jovens ali têm camadas, né? Eles têm história. Nós temos a Sydney, a nossa protagonista, né? Que tem várias sequelas, porque a mãe dela morreu há um ano atrás, foi assassinada, né? Nós temos a Gayle Weathers, aquela repórter, filha da mãe, que porque quer mostrar a história, né? Fria, calculista, que vai atrás da história, mas que a gente é apaixonado, né? O Dewey, o policial bobão, né? Que ninguém leva a sério. E aí nós temos, né, vários personagens que realmente são importantes para o filme e que fazem também Pânico ser muito bom. Obviamente, a melhor coisa do filme é o embate final. Afinal, em todo filme de terror slasher, nós temos um embate final, né, entre a sobrevivente e o serial killer. E aqui nós temos a Sidney Prescott, que acaba descobrindo que o seu namorado e o seu amigo e amigo do seu namorado são os Ghostfaces e querem matá-la. Né? Então ela ali, vamos dizer assim, é quase morta, interrompe essa cena com a Gayle Weathers chegando armada, tudo mais, e aí nós vemos a Sydney se fantasiando de Ghostface e falando com aquele negocinho que modifica a voz para pegar, ligando, né, para os Ghostfaces. Isso foi uma sacada genial. E aí surge ela do armário com um guarda-chuva, dando guarda-chuvadas no seu namorado no Stu e depois mata os dois, né? Um embate final maravilhoso que eu nunca teria pensado numa coisa dessa, né? A Sydney se tornando, vamos dizer assim, um Ghostface, se fantasiando, indo atrás deles, é maravilhoso. Eu, pelo menos, adoro. E acho que também é por isso que eu também adoro Pânico, né? Porque a Final Girl não é uma menina que precisa ser salva, e sim a que salva todo mundo. E é isso que eu gosto em Pânico. Mas, como em todo filme, nós temos algumas coisas que não são tão boas. E em Pânico também temos, apesar de eu amar Pânico, eu gosto de todos os filmes da franquia, pra mim a melhor franquia de filmes de terror, eu amo de paixão, mas eu sei que tiveram alguns deslizezinhos, nada que comprometa no produto final. Mas, já que o quadro é o melhor e o pior, nós temos que falar aqui. Eu falei que Pânico teve várias cenas de perseguições muito boas, de mortes muito boas, mas tem uma morte ali que eu achei meia boca, a do diretor. E nós temos ali o diretor na sua sala quando alguém bate na porta, só que não era para ter nenhum aluno, né, porque as aulas foram suspensas e tudo mais. Ele vai lá, olha, não vê ninguém, fecha a porta, daqui a pouco batem de novo. E aí a gente vê que da segunda vez ele sai pra olhar, óbvio que o Ghostface iria entrar na sala do diretor. Mas aí nós temos o diretor abrindo porta, olhando pro espelho e tomando susto com o próprio rosto. Aí daqui a pouco ele vai lá, olha pro espelho e toma um susto com o próprio rosto de novo. Eu achei isso muito bobo, né? Poderia ter tido uma coisa mais criativa, tomar susto com o seu próprio reflexo, eu achei bobo. E aí surge o Ghostface, né? O assustando de verdade e já esfaqueando ele pra matar. Eu acho que poderia ter rolado ali uma cena de perseguição dele pela escola, não sei lá, caindo por cima de livro, alguma coisa, mas não, foi uma cena rápida de morte e que teve esses dois sustos com ele mesmo, que eu não entendi pra que fizeram isso, achei meia boca, a morte foi rápida, né, e só serviu realmente pra mostrar que aquele Ghostface que estava no banheiro com a Sydney era o verdadeiro Ghostface. Só pra isso, porque a cena eu achei meia boca.
Bom, como eu falei ali no final do filme, a gente tem a grande revelação de quem são os Ghostfaces, né? Que é o namorado da Sidney e o Stu, o melhor amigo, né, do Billy Loomis e amigo também da Sidney. E eles estão matando todo mundo ali porque o Billy, né, ele ficou meio traumatizado porque a sua mãe o abandonou porque descobriu que a mãe da Sidney estava tendo um caso com seu marido. E aí, né, ele foi, primeiramente, há um ano atrás, se juntou com o Stu e matou a mãe da Sidney, colocando a culpa no Colton, que acaba sendo preso e tudo mais. Todo mundo acha que foi ele que estuprou e matou a mãe da Sidney, né? E na verdade não foi. E aí eles fazem tudo isso para que no aniversário de um ano da morte, o pai da Sidney leve a culpa de todas as mortes. Um plano bem executado, né? Eles clonaram o telefone do pai da Sidney, sequestraram o cara, né? Fazendo com que todo mundo achasse que era ele que estava fazendo tudo, afinal as ligações eram do seu celular, né? O carro estava por ali e tudo mais, e cadê ele que nunca foi viajar e tudo mais, né? Um bom plano. Mas aí temos, né, eles contando tudo como aconteceu e eles se ferindo, né, para poder dizer que eles são sobreviventes do massacre, onde a Sidney e o pai acabariam mortos. Só que aí eu achei que pecou um pouco nessa cena, porque aí primeiro o Billy vai lá e esfaqueia o Stu. Aí o Stu vai lá e esfaqueia o Billy, que também não gosta da forma como foi esfaqueado. E fica meio que uma briguinha entre eles, um esfaqueando o outro. Eu achei isso meia boca, acho que perdeu tempo nisso. Poderia só um ou outro dar umas esfaqueadinhas só pra realmente continuar o plano, não precisava isso, dando tempo da Gale pegar a arma para poder apontar para ele. Só que ela esquece de tirar a trava de segurança, né, tudo mais, é atingida pelo Billy, e aí dá tempo da Sidney fugir com o pai, não sei como, né, porque o pai está todo amarrado, mas ela consegue fugir com ele, se trancar no armário, se vestir de Ghostface e aí atacar. Então essa cena aí desse finalzinho eu não gostei, um esfaqueando o outro, essa briguinha, eu achei que eles poderiam arrumar outro motivo, outra coisa e tal, mas não foi isso, achei meia boca. Mas é só isso que eu achei meia boca nesse filme mesmo, né? Duas ceninhas que não impactam na história, mas que realmente não são lá grande coisa, que poderiam ter sido melhor trabalhadas, mas não foram, mas o filme maravilhoso, né? E é só isso mesmo, gente. Porque até o Ghostface, ele ser bobo e tudo mais, ele, vamos dizer assim, tomar socos, pontapés, portadas de geladeira e guarda-chuvadas, eu achei legal para mostrar que realmente ele é uma pessoa comum, né? Ele não é, né, um brinquedo assassino nem nada disso, e isso também é legal do filme, mas essas duas ceninhas aí eu acho que pecaram no filme, o que não atrapalha a majestosidade de Pânico. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham de Pânico? Vocês concordam comigo? Não concordam comigo? Deixem nos comentários as melhores mortes, as piores, se vocês concordam que tudo isso é bom, ou se vocês concordam com o que eu falei que não é tão bom assim em Pânico. Deixe nos comentários. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!